Tudo bom, galera? Professor Fabiano Machado. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o arcadismo no Brasil. Não só no Brasil, como no mundo. O arcadismo é uma escola literária lá do século XVIII, ok? Ele vai possuir algumas características próprias que nós vamos conversar e discutir um pouquinho sobre isso, ok? O que o arcadismo também ele pode ser chamado de neoclassicismo. Muitas provas vêm trazendo ao neoclassicismo. Então o aluno tem que prestar atenção nessas duas nomenclaturas, ok? O que tem de referência histórica sobre o arcadismo? Os séculos das luzes, tá? Onde a ciência foi propagada, né? E o progresso e a crença que o bem-estar coletivo poderia advir da razão. Então, aqui nós vamos ter uma grande influência, tá, da Revolução Francesa. A influência de Horácio, com as suas frases latinas, né? Fugere Urbem, depois nós vamos ver as outras, tá? E a Revolução Industrial, a urbanização e independência dos Estados Unidos em 1776. Então, esse século das luzes, o que ele vem trazendo de diferente, influenciando? Nós tivemos muitos pensadores, cientistas que modificaram a forma de ver o mundo. Descartes, Voltaire, Diderot, Rousseau, Montesquieu. Então, esses autores aí que participaram da Revolução Francesa modificaram essa visão, liberté, égalité, fraternité. Então, teve esse rompimento aí, esse divisor de águas. Então, a razão e a ciência são os faróis para a evolução humana. A razão é metaforicamente apresentada nesse momento como a luz interior. Então, eles trouxeram essa modificação aí na visão do mundo. Então, o nome, o nome arcadismo, ele vem de referência a uma região da Grécia que era Arcádia, por isso que ele recebeu esse nome. E, claro, que tem algumas outras características que nós vamos ver, que os autores trabalham com o arcadismo, que também remete essa volta ao passado, essa volta ao clássico, ok? Então, essa estética Arcade, né, essa estética dos poetas, eles tinham como características principais a idealização da vida no campo, tá? Esse desejo de seguir as regras da poesia clássica, a poesia antiga, por isso que é o neoclassicismo, ele quer retomar algumas coisas do classicismo lá, que foi uma escola que passou muito antigamente, mas que o Brasil não foi contemplado. Enquanto nós estávamos tendo o quinhentismo aqui, o classicismo estava sendo o caso ali na Europa. Camões, principalmente. Então por isso que ele vai ter essa denominação de neoclassicismo, retomar alguma coisa do lado do classicismo que foi feito e trazer essas características clássicas que tinham sido feitas, ok? Qual é a grande situação do meu neoclassicismo, ou arcadismo? Ela é uma arte ligada ao iluminismo, tá? Ela vai trabalhar com o racionalismo, com a busca da simplicidade, imitação dos clássicos, ela quer imitar esses clássicos, retorno à natureza, ele vai trabalhar muito com a natureza, o bucolismo, que nós vamos ver a definição dele depois, o pastoralismo é outra definição, tá? O amor galante, ele vai ter aquele amor, mas aquele amor bonito, vamos dizer assim, amoroso, uma coisa bonita. A ausência de subjetividade, tá? Recusa o sistema barroco, eles recusavam o sistema barroco, eles trabalhavam contra aquela coisa muito detalhada, muito bem feita, eles queriam simplicidade. Surgimento de academias, nós vamos ter os surgimentos delas aqui agora, ok? Então vamos lá. O resgate de temas clássicos. Aqui eles vão usar muito essas palavras latinas, fugere urbem, fuga da cidade. Eles trabalham muito que o campo é melhor lugar para viver, a cidade é ruim. Aurea medíocritas
mediocridade da Áurea, né? A vida simples é melhor, a valorização das coisas cotidianas. Locus amoenos, o lugar ameno, o lugar tranquilo, a paz de espírito, ok? E inutilia truncati, cortar o inútil, eliminar o rebuscamento, excesso do barroco, aquela coisa bem produzida do barroco aqui já cai em desuso, tá? Aquela linguagem bem elaborada. E o carpe diem, cantar o dia, aproveitar o dia. Aproveite o presente, tá? Porque a vida passa rapidamente. Então eles defendiam essas características, no caso, latinas. Essas frases latinas se faziam constantes. Não só a frase, mas como esses ideais latinos dentro da poesia, tá? Os elementos também, o bucolismo, a adequação do homem à harmonia e à serenidade da natureza. E o pastoralismo, a celebração da vida pastoril, vista como um eterno idílio entre pastores e pastoras. Eu vou ter muito essa ideia do bucolismo e do pastoralismo dentro dessa poesia Árcade. O que é o bucolismo em si? O adjetivo bucólico ele faz referência a tudo aquilo que é relativo a pastores e seus rebanhos, à vida e aos costumes do campo. Nós temos um trecho aqui do Tomás Antônio de Gonzaga, Marília de Dirceu, que ele diz assim, ó, num sítio ameno, cheio de rosas, de brancos lírios, murtas viçosas. Dos seus amores, na companhia, Dirceu passava alegre o dia. Então ele retoma essa coisa do campo, essa coisa pastoril, tá? Há uma diferença entre o pastoralismo, tá? O pastoralismo é um dos aspectos mais artificiais da estética árcade. É que o fato do poeta e de suas musas serem identificados como pastores ou pastoras. Aqui, no arcadismo, o poeta ele vai ter um pseudônimo, tá? E ele vai ter a sua musa. Sempre ele vai ter um pseudônimo e a sua musa. Então eles são considerados pastores, elas pastoras, tá? E aqui eu tenho um trechinho do poema do Cláudio Manuel da Costa que diz assim: sou pastor, não te nego. Os meus montados são esses que aí vês, vivo, contente, ao trazer entre a selva florescente a doce companhia dos meus gados. Então ele é um pastor. Mas eles são pastores realmente? Não, eles estão inventando, aquilo é artificial, ok? As principais características do arcadismo são as seguintes, tá? A busca da simplicidade, eles querem ser simples, tá? Uma forma básica do arcadismo por representar o quê? A verdade, a razão, a simplicidade. Eles querem ser o que? O mais simples possível, essa simplicidade sendo a essência da poesia, tá? Isso aí já sendo avesso o quê? Ao barroco. O barroco era o quê? Uma poesia bem formulada, bem feita. Então eles queriam uma coisa bem mais simples. E também essa imitação, que significa seguir modelos e não copiar. Eles queriam o quê? A natureza, ela tem que ser mostrada, trabalhada. Tinha poetas que falavam das pedras. Então, dessa forma aí, a natureza se fazia sempre presente. Essa imitação da natureza, do contrário do barroco, que é urbano, o Árcade é o quê? Ele é natural, ele é da natureza. Ele adquire um sentido de simplicidade. Então, ele cultua o quê? O homem natural, tá? E ele vai imitar a natureza em sua ordenação, nas suas poesias, onde ela vai dar o quê? Serenidade, equilíbrio para ele, tá? E o bucolismo, ele vai integrar essa situação. Ele se torna o quê? Um imperativo social. E dessa forma, vai trazer essas características neoclássicas para a poesia, tá? Mostrando o campo, a choupana, todos esses detalhes aí. A literatura pastoril, onde o quê? O Árcade, ele é um pastor. Então, o arcadismo é uma festa campestre. Ele vai cuidar das ovelhas, ele vai estar no campo, ele tem essas ovelhas, ele tem o gado, ele está lá cuidando tudo isso aí. Então, ele é uma poesia campestre, meramente uma convenção, ou seja, uma espécie de modismo da época, que todo escritor deve se submeter. Então, ele traz isso. Os escritores trabalhavam com isso também, ok? Imitação dos clássicos. Eles vão trabalhar
esse retorno desses clássicos, as referências clássicas, né? O escritor Arcade está preocupado em ser simples, racional e inteligível. O poeta que não seguir os antigos perderá de todo o caminho e não poderá jamais alcançar aquela força enérgica e majestade com que nos retratam o famoso e angélico semblante da natureza. Então eles defendiam isso, que o poeta não poderia sair daquilo, aquela coisa clássica, voltar aos moldes antigos. Aqui nós vamos ver o que? A retomada principalmente dos sonetos, tá? Porque o classicismo trabalhava muito com sonetos, então aqui eles retomam essas poesias simples, muito bem feitas, não quer dizer aquele rebuscamento do barroco, sim, mas bem feitas, simples, a simplicidade, o campo, tudo ali colocado, ok? Ausência de subjetividade. Aqui, ó, é obrigatória a utilização de imagens clássicas tradicionais, tá? Então aqui nós vamos ter o que? A adoção dos nossos pseudônimos. O caso, o Cláudio Manuel da Costa, que é um autor de transição, que as obras dele, elas pegam um sentimento barroco, mas umas características árcades, entenderam? Porque ele é um poeta que vem do barroco para o árcade. Então ele pega essas características e ele vai ter o pseudônimo de Gloucester Saturnio. O Tomás Antônio Gonzaga, né, que é o maior representante, vai ser o Dirceu Silva Varenga, o Alcino Palmireno, e o Basílio da Gama é o Termindo Cipílio. Então ele vai ter isso, ele vai ter aquele amor elegante, discreto, ele vai ter a sua musa, ele adora a sua musa. Então o Arcade já trabalha dessa forma. Onde que se deu o nosso arcadismo aqui no Brasil, ou neoclassicismo? Lá o meu barroco aconteceu aonde? Em Salvador. Agora, vamos dizer assim, a capital, ela continua sendo Salvador. Só que houve a descoberta de ouro em Vila Rica, atual Ouro Preto, e dessa forma o centro, vamos dizer assim, nervoso da capital, se mudou para lá. Então o arcadismo e a Inconfidência Mineira tiveram muito a ver com isso. Por quê? Lá em Minas, descoberta do ouro, Vila Rica se tornou um ponto, né, de, de produção, e a maioria dos artistas estavam lá da corte. Então ali houve o quê? Esse surgimento desse desejo de romper com a corte portuguesa, por causa da cobrança de impostos, essa, vamos dizer assim, essa imposição, tá, dos portugueses sobre o recolhimento de ouro, que seria o quinto, né, da época, o imposto. Então, e com a influência lá do iluminismo, aqui no Brasil houve o quê? Inconfidência Mineira. E um dos grandes cabeças dessa Inconfidência foi Tomás Antônio de Gonzaga, ok? Então a produção textual dessa época cultural estava ali, ele acontecia principalmente na Bahia e em Pernambuco, que seriam as capitais, né, do Brasil na época, mas ele saiu de lá e passou a se concentrar onde? Em Vila Rica, tá? A região que era mais próspera, onde o ouro estava sendo descoberto. Então, qual era o momento histórico que estava vivendo no mundo? A Revolução Gloriosa lá na Inglaterra, a Revolução Industrial também na Inglaterra, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, o progressivo descrédito das monarquias absolutas, a decadência da aristocracia feudal e o crescimento do poder da burguesia. Isso aí estava acontecendo no mundo inteiro. Já no Brasil, o que reflete muito é a Inconfidência Mineira, aqui para nós. Tá? Então, com essa situação de revoluções, guerras, Vila Rica começou a ter esse movimento, tá? Nós vamos ter aqui, ó, esse momento histórico aqui, né, do neoclassicismo aqui no Brasil. Em Minas Gerais,
essa Inconfidência Mineira sobre esses pesados tributos, né, cobrados pelos portugueses, onde um dos principais articuladores era o Tomás Antônio de Gonzaga e o próprio Tiradentes, que foi preso e morto, ok? Enforcado e foi esquartejado. Já Tomás Antônio de Gonzaga, nós vamos ver, ele foi exilado em Moçambique e permaneceu lá, vindo a falecer lá em Moçambique, ok? O que a poesia do neoclassicismo vai me trazer? Uma poesia lírica, né? Onde essa poesia vai descrever, elogiar a vida rural, que é o quantitativo maior que nós temos. Tomás Antônio de Gonzaga faz isso, Cláudio Manuel da Costa, e eles gostam de utilizar também a pedra como referência em suas poesias, porque essa região de Minas Gerais possui muitas pedras, muitos penhascos, tá? Uma poesia satírica, né, que denuncia desmandos administrativos da capitania de Minas Gerais. O que acontece aqui? Tem a Cartas Chilenas, é uma obra fantástica que foi escrita, dois amigos falando das imposições, das cobranças muito alta de tributos no Chile, só que tudo, e falava do governador, só que tudo isso aí era representado metaforicamente com Vila Rica. Então, essas cartas chilenas foram encontradas e pela forma de escrita, o jeito que elas foram escritas, elas são consideradas uma obra de Tomás Antônio de Gonzaga, tá? Não se sabe fielmente se é dele, mas tudo leva a crer que sim, pelas características, ok? Então é uma poesia mais satírica e uma poesia épica, tá? Aqui nós vamos ter Santa Rita Durão, Caramuru, Basílio da Gama com Uruguai, é uma poesia mais épica e dessa forma trazendo a história do Brasil, ok? Aqui são os principais autores da época. O Cláudio Manuel da Costa, que eu já comentei com vocês, que ele é um autor de transição, ele vem do barroco para o arcadismo. Tomás Antônio Gonzaga, o Silva Alvarenga, o Basílio da Gama, o Alvarenga Peixoto, e aqui teria o Santa Rita Durão, ok? Então o neoclassicismo ele inicia no Brasil em 1678, com o livro Obras Poéticas do Cláudio Manuel da Costa, tá? E vai se estender até 1836, quando o Gonçalves de Magalhães publica Suspiros Poéticos e Saudades. Aí nós temos a entrada do romantismo no Brasil. Então aqui nós vamos ter o quê? Uma parte desse século trabalhando somente com arcadismo, tá? E essas poesias trazendo, retratando essas características. O arcadismo e a Inconfidência Mineira, eles trabalharam muito juntos, tá? Porque a opressão administrativa portuguesa e o declínio da produção do ouro, a convivência com as ideias liberais de Rousseau, Montesquieu, John Locke e a Revolução da América do Norte foram os principais fatores que contribuíram para o início do movimento revolucionário em Vila Rica, que foi a Inconfidência Mineira. Ali nós temos o Tiradentes e dessa forma essa influência aí trabalhou junto com a poesia, tá? Então o Tomás Antônio de Gonzaga, ele foi um dos principais inconfidentes, tá? E ele acabou o quê? Sendo preso e degradado, tá? Deportado para Moçambique, onde ele viveu lá até 1810 e acabou falecendo. Ele escreveu aqui a sua obra Marília de Dirceu. A primeira parte dela foi escrita aqui no Brasil e as outras duas, a segunda parte foi lá e a terceira parte, que tem uma escrita, é considerado que muitos autores falam que foi a sua filha que escreveu essa parte. Que ele tinha tudo mais ou menos já pronto e ela terminou essa obra. É uma obra bem interessante, que ele fala do amor por Marília, a vida dele com ela no campo, toda essa parte. É bem interessante a obra. Aqui eu tenho uma parte dessa obra de Marília de Dirceu, que ele diz assim: enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marília, nos sentemos.
à sombra desse cedro levantado, um pouco meditemos na regular beleza. Quem tudo quanto vive no descobre, a sábia natureza. Então ele está trazendo essas características árcades para a poesia dele. Uma curiosidade, o arcadismo, tá? Aqui o nosso arcadismo brasileiro, ele foi o primeiro movimento literário a colocar como personagem o índio, dando importância para ele. Então a presença do índio, ela foi forte por natureza. Na poesia reflete o ideal do bom selvagem e dá ao arcadismo brasileiro um tom diferente do europeu. Isso aqui é uma curiosidade. Nós vamos ver na obra O Uruguai que nós vamos ter Sepete de Araju, os principais personagens são índios. Os sete povos das missões aqui no Rio Grande do Sul trabalhando, vamos assim, lutando contra o exército português e espanhol que vieram para destruí-los. Então o índio ele passa a ser um herói aqui. Ele começa a aparecer como um herói. Claro que o grande ressalto dele vai ser lá no romantismo. Ok, pessoal? Terminamos aqui essa nossa parte e vamos trabalhar daqui à próxima aula a poesia romântica. Vamos entrar no romantismo, trabalhando a poesia e as suas principais características, os principais poetas, e depois vamos trabalhar a prosa romântica, ok? O romance romântico, ok? Professor Fabiano, deixa um abraço para vocês, dê o seu like, se cadastre no canal e um beijo aí para vocês, um beijinho do gordo aí, até mais.